Olá a todos, bem-vindos ao canal Asos Advogados. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma análise de um caso da ficção. O primeiro caso que eu peguei para analisar aqui, que eu achei muito interessante, que a gente pode perceber e estudar muitos institutos jurídicos através desse caso da ficção, é o caso do julgamento do Chaves. Então foi esse o primeiro caso que eu escolhi para a gente analisar aqui no canal. Então vou explicar um pouco mais sobre esse caso. Bom, eu escolhi esse caso principalmente porque o Chaves é um seriado que fez parte da infância de muitas pessoas, né? Inclusive da minha infância também. Então, poder relembrar um pouco dos episódios do Chaves foi muito legal. Imagino que você que está assistindo agora também vai ser muito legal você relembrar. E o julgamento do Chaves, tem algumas coisas interessantes para a gente aprender com esse caso. E também dá pra dar muita risada, né? Eu reassisti o episódio do Chaves para fazer esse vídeo e eu admito que eu dei um pouco de risada com as piadinhas é, um pouco manjadas, mas de qualquer maneira muito engraçadas. Bom, vamos direto pro caso então para a gente poder entender melhor. Bom, fazendo um pequeno resumo do que aconteceu, antes daí a gente ir para a parte do julgamento em si, porque é a parte mais importante, né? Não vou ficar perdendo tempo aqui assistindo a primeira parte, que é a parte que o Chaves atropela o gato do Kiko. Já dando spoiler do que aconteceu. Então, o que acontece é que o Kiko ganha um gato do professor Girafales, o gato dele foge, o pessoal da vila vai procurar, e nessa o Chaves pega emprestada a bicicleta do seu Madruga, e nessa de procurar com a bicicleta, ele acaba atropelando o gato do Kiko, né? E aí fica toda aquela comoção. E o Kiko acusa o Chaves de ter atropelado o gato dele. O Chaves se defende falando que foi sem querer querendo. Esse sem querer querendo é muito parecido com o que nós chamamos no direito de crime culposo, que é o sem querer querendo, né? Quer dizer, eu não queria ter cometido o crime, não tinha o dolo, mas acabei cometendo sem a intenção, sem o dolo, né? Então, homicídio é um crime culposo, tá? De qualquer maneira, a confusão se instaurou na vila, né? E o professor Girafales, como mais instruído, acaba propondo uma ideia bem interessante, né? Ele acaba propondo que se faça um júri para julgar o Chaves, né? Então que se faça Quando ele usa a palavra júri, eu entendo que ele está querendo dizer um julgamento, né? A gente vai entender isso melhor depois, que um júri não é a melhor definição do que seria utilizado para que o Chaves seria submetido, né? De qualquer maneira, a ideia é que se faça um julgamento do Chaves por ele ter matado o gato do Kiko, né? O que é uma excelente ideia, porque apazigua os ânimos, né? E todo mundo tem direito a um julgamento justo, né? É o devido processo legal. Então, o professor Girafales já agiu bem propondo essa ideia. É muito interessante também que o professor Girafales ele propõe uma semana para que eles possam coletar provas e testemunhas, né? Isso é muito importante no processo penal. Inclusive tem uma fase só destinada para isso no processo penal, que é a investigação policial, né? Então tem todo o inquérito policial antes do processo em si, né? E como nesse caso não temos a polícia, né? Ele deixa-se isso a cargo das partes, né? Então a defesa vai procurar as provas que lhes são favoráveis e a acusação vai procurar as provas que lhes são favoráveis também. Isso é importante, é preciso provas e testemunhas, né? O Ministério Público, quando ele vai oferecer uma denúncia, ele precisa do que a gente chama de provas de materialidade e indícios de autoria, tá? Se ele não tem isso, a denúncia dele é capenga, né? Então é preciso provas e testemunhas e o professor Girafales agiu bem e estabeleceu um prazo para que eles pudessem coletar essas provas e testemunhas, tá? Estruturar basicamente o caso. Bom, a gente precisa entender algumas coisas muito importantes antes de a gente entrar no julgamento em si do Chaves, né? Que a primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: qual crime o Chaves cometeu, né? Quero dizer, quando o professor Girafales dá a ideia de fazer um júri, ele dá a entender que o Chaves teria cometido um homicídio, né, ao assassinar o gato, mas isso não é verdade, né? Porque o crime do artigo 121, que é o homicídio, matar alguém, um assassinato, ele é destinado apenas às pessoas. Alguém são pessoas, né?
não se enquadram nesse alguém animais, tá? Então, primeiro, o crime que o Chaves cometeu aí não se submete ao tribunal do júri, por isso que é errado a fala do professor Girafales de fazer um júri. O júri, ele só submete a um júri os crimes dolosos contra a vida. Nesse caso, nós não temos um crime doloso contra a vida, né? Não contra a vida de um ser humano. E é discutível também se há dolo nesse caso, né? Como o Chaves falou, ele cometeu crime sem querer, querendo, o homicídio culposo, né? Então, mesmo que fosse um homicídio, a gente teria essa questão de se é doloso ou não, né? Então, é errado falar que o professor Girafales falar que faria um júri para jogar o Chaves. Eu sei que isso é comum na linguagem popular, pensar que vai ser submetido a um júri, mas em termos do direito isso não tá muito correto. Tá, mas se o Chaves não cometeu um homicídio, né? O que ele fez? Que crime é esse? Que ele matou o gato? O que isso significa? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, que o assassinato de animais, matar um animal não é crime. Pois é, você que é um amante dos animais, assim como eu gosto muito dos bichinhos, né? Tenho muitos bichinhos aqui em casa. Eu também gosto muito dos animaizinhos, mas eu tenho uma péssima notícia. Bom, não é uma tão péssima notícia assim, mas a verdade é que o assassinato de animais, matar animais em si, não é crime. Agora você pode estar revoltado do outro lado da tela e pensando, poxa, quer dizer então que eu posso matar um bichinho na rua a sangue frio e não vou ter consequência para isso? E não, você vai ter consequência sim. E para a gente entender isso, a gente tem que olhar para a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, certo? Mais especificamente o artigo 32 dessa lei, tá? Eu vou colocar aí na tela agora e a gente vai ler junto esse artigo. Ok, então vamos ao artigo. Eu vou ler, você está vendo aí na tela, então vamos lá. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Você percebe que esse artigo não fala de matar animais, certo? Ele não fala, ele fala de ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Ele assim, inclui animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, tá? Então, matar um animalzinho em si não é crime. No entanto, trata-se de uma causa de aumento de pena. Então, se vocês veem no parágrafo 2º, diz que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal. Isso significa que matar o animal em si não é o crime, certo? Matar a morte do animal é uma causa de aumento de pena, certo? O crime em si, quando você vê uma pessoa matando um animal, que invariavelmente quer dizer, quando você mata um animal, você vai estar cometendo um crime porque você vai acabar por cometer um ato de abuso, maus trato, ferir ou mutilar o animalzinho, certo? Porque nessa de ferir ou mutilar você vai acabar causando a morte dele. Então, o que aconteceu é que o Chaves cometeu esse crime aqui, que está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, certo? Ele feriu ou mutilou animal silvestre, no caso, passando por cima do gato. Outra coisa importante a gente notar é o parágrafo 1º A, que foi alterado, que foi incluído pela Lei 14.064 de 2020, certo? A denominada Lei Sanção. Você pode até ter visto isso na época, que era uma lei que foi sancionada pelo presidente, que foi assinada por um vira-lata caramelo, certo? Então, dê uma olhada aqui na letra desse parágrafo primeiro, letra A. Então, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Ou seja, quando se trata de cachorro ou gato, a pena é aumentada, certo? Isso significa que quando se tratar de gato ou cachorro, a pena que você vai ter cometendo este crime, ela é maior do que a pena comum, né? Então Chaves, além num aumento de pena por ter matado o gato, também teria essa questão de pegar um tempo maior, porque ele matou, no caso, um gatinho, certo? Ok, então outra coisa que eu queria apresentar aqui para vocês é uma discussão que tem muito na área jurídica, uma discussão muito interessante que pode talvez até ser alvo de um vídeo específico aqui no canal,
Não vai ser agora, só vou apresentar só para vocês. Também é importante para a gente entender o crime que o Chaves cometeu, que é uma discussão que diz respeito aos animais. Então eu vou explicar melhor. Os animais, eles podem ser o que a gente chama de objeto material do crime, ou seja, é a coisa ou pessoa sobre o qual recai a conduta criminosa. Então ele é aquilo que é atingido pela ação delituosa, tá? Então, por exemplo, quando você vê, se uma pessoa vai e quebra o carro da outra, certo? Pega um martelo e destrói o carro da outra pessoa. O que é o objeto material do crime nesse caso? É o carro, certo? O carro que está sofrendo a ação delituosa, o carro que está sendo destruído. Bom, a gente precisa entender também o sujeito passivo. O sujeito passivo ele é o titular do bem jurídico que foi lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Neste caso do exemplo do carro, seria o dono do carro, certo? O dono do carro ele é o titular do carro, é o titular do bem que foi lesado pela conduta criminosa, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um crime de assassinato, né? O objeto material do crime e o sujeito passivo são as mesmas pessoas, certo? Quando você tem um assassinato, o bem jurídico lesado é a vida, certo? A vida da vítima. E quem é o titular da vida é a vítima, certo? Então, o objeto material do crime e o sujeito passivo, nesses casos, são a mesma pessoa. Então, nesse momento você pode estar pensando, tá, então o gato ele é o objeto material do crime e o sujeito passivo? Afinal, o gato ele foi quem sofreu a ação delituosa, certo? O Chaves passou por cima do gato, então o gato é objeto material, ok. Mas o gato ele é o sujeito passivo? E essa questão, o gato não é sujeito passivo, porque o gato ele não é o detentor não é o titular do bem jurídico, certo? Porque os gatos, animais em geral, eles não são sujeitos de direito, certo? Então, e essa é a grande questão, né? Se os gatos, os animais, eles podem ser sujeitos passivos em crimes, nesse caso, esse crime, né, previsto no artigo 32. Bom, e a grande questão é a seguinte, tá? Se o gato ele é objeto material do crime, mas ele não é um sujeito passivo, quem que é o sujeito passivo? E a lei de crimes ambientais prevê que o sujeito passivo direto, neste caso, sempre será, na lei de crimes ambientais, sempre será o Estado ou a coletividade. Então, quando você mata um animal, é como se você estivesse ferindo um interesse do Estado ou da coletividade, certo? O titular seria o Estado ou a coletividade, né? Então, na lei de crimes ambientais, sempre o Estado ou a coletividade são o sujeito passivo direto, tá? Então, é como se você ferisse a sociedade quando você mata um bichinho, o que é bem verdade, né? Quando você vê um crime contra animais, você vê uma verdadeira revolta popular, como foi o caso do Carrefour, que matou um cachorrinho, né? Que também pode ser alvo de um vídeo específico aqui no canal. E muitas pessoas ficam revoltadas com isso, por de pensar que o sujeito passivo seria a coletividade e não o próprio animalzinho. E existe muita discussão nesse sentido, certo? Mas a corrente majoritária é de que o animal não pode ser sujeito passivo de um crime, tá? E para isso eu vou usar as palavras de Cleber Masson. Então, os mortos e os animais não podem ser sujeitos passivos de crimes, certo? Então, passado isso, tem uma última questão a se levantar. A última questão é o sujeito passivo indireto, certo? Então, se o sujeito passivo direto é o Estado, sempre vai ser o Estado e a coletividade. O sujeito passivo direto seria quem é o titular daquele bem jurídico de fato, certo? Então, por exemplo, se você tem o seu cachorrinho morto, você é o titular dele, certo? Você é o titular do bem jurídico, o cachorro é o bem jurídico. Então, você é o sujeito passivo indireto. Neste caso que a gente está analisando, o sujeito passivo indireto seria o Kiko. Ele é o titular do gato, ele é o dono do gato, certo? Então, esse tipo de crime ele comporta também o sujeito passivo indireto, ou seja, a pessoa que é titular daquele animalzinho que sofreu a ação delituosa. Bom, passada essa questão, então definido que o Chaves cometeu o crime do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, agora nós precisamos focar em uma outra questão. A gente precisa entender que o Chaves ele não pode responder por este crime porque ele é menor, ele é inimputável,
certo? De acordo com a wiki do Chaves, ele tem 8 anos de idade, certo? Ou seja, ele é menor. E só uma dica também, que não se fala de menor, é menor, tá? Então se você tem essa mania de falar de menor, tente mudar porque o correto é menor. Então menor não pode responder por crime, mas ele pode responder por ato infracional, certo? E a gente precisa se atentar que o Chaves ele é considerado criança pelo ECA, tá? Então, criança é aquele até 12 anos. É o que está disposto no artigo 2º do ECA, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Artigo 2º considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade, certo? No caso Chaves, como eu disse, de acordo com a Wiki, ele tem 8 anos, então ele é menor de 12, ele é considerado criança, tá? E ele ser considerado criança pelo ECA muda alguma coisa? Muda sim. Ele vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar e fica sujeito à medida de proteção. É o que está no artigo 105 e 101 do ECA, tá? Então também vamos dar uma olhada. Então, artigo 115. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Vamos lá no artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 38, a autoridade competente poderá determinar dentre outras seguintes medidas. E essas são as medidas de proteção, certo? Caminhamento aos pais do responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, enfim, segue o rol aí de medidas de proteção. E as medidas de proteção não se confundem com as medidas socioeducativas que submetem os adolescentes, certo? Que são os entre 12 a 18 anos, que essas medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 e são mais severas do que as medidas de proteção a que se submetem as crianças. Então vamos dar uma olhada no artigo 112. Então, de acordo com o artigo 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, etc. Certo? Então o Chaves ele não estaria nem mesmo submetido às medidas socioeducativas, ele estaria submetido a medidas de proteção que são mais brandas, se é que podemos dizer assim. Então, afinal de contas, a gente chega na seguinte conclusão, de que esse julgamento não poder nem ao menos acontecer, certo? Não como um crime, certo? Porque o Chaves é menor e ele não poderia ser submetido ao júri, porque crimes ambientais não submetem ao júri, tá? Então já temos alguns furos nesse julgamento aí. De qualquer maneira, por tratar-se de uma brincadeira, um episódio, vamos tolerar o fato do Chaves ser menor, para que a gente possa ter o vídeo, afinal senão isso acabaria por aqui. Então nós vamos ignorar o fato do Chaves ser menor, vamos ver ele sendo submetido ao julgamento, e que é a parte mais legal. Então vamos agora para a parte do julgamento. Já no julgamento a gente tem algumas questões também a serem tratadas preliminarmente, tá? Então, de acordo com o professor Girafales, ele organizou o julgamento da seguinte maneira: o Kiko é o promotor, a dona Florinda é a testemunha de acusação, seu Madruga é o advogado de defesa, a Chiquinha é a testemunha de defesa, o Chaves é o acusado e o professor Girafales ele é o juiz de direito, tá? Desde já a gente já tem alguns problemas a serem enfrentados. Primeira coisa que eu percebi analisando esse caso, assistindo o julgamento, é que o Kiko nem de longe atua como MP, tá? Apesar do professor Girafales falar que ele é o Ministério Público, que ele é a promotoria, ele não atua assim, tá? Na realidade, quem eu percebi que atua de fato como promotor é a dona Florinda, tá? Ela sim tem uma postura de promotora, ela atua como promotora, que a gente vai ver conforme a gente assistir o julgamento. De qualquer maneira, a gente precisa entender algumas questões aqui, tá? Porque desde logo a gente precisa entender que existe o impedimento do Ministério Público e a suspeição do juiz de direito, tá? Então vamos ver isso um pouco melhor. Bom, de qualquer maneira a gente precisa entender que seja a dona Florinda promotora, seja o Kiko promotor, ambos são impedidos, tá? Seja porque o Kiko ele é o ofendido e tem um interesse direto no deslinde do feito, seja porque a dona Florinda ela é a mãe do ofendido que tem interesse no deslinde do feito.
é o que prevê o artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então vamos dar uma olhada. Artigo 252, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, atentem-se que quando fala juiz aqui, também engloba o Ministério Público, tá? Então, antes que você se assuste falando que é só o juiz, isso também engloba o Ministério Público. Então, inciso 4, ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito, certo? Então, ele próprio, no caso seria, se o Kiko fosse o promotor, ele próprio tem interesse nos linde do feito, e se for a dona Florinda, o seu parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, tá? Então, de qualquer maneira, o Ministério Público estaria impedido nesse caso, tá? Que caberia aí o próprio Ministério Público caberia ao próprio Ministério Público reconhecer o impedimento e se afastar do caso, tá? E se não fizer isso, caberia ao advogado de defesa apontar esse impedimento do Ministério Público. E a gente tem que também aproveitar essa oportunidade para esclarecer uma questão de que muitas pessoas na visão popular, elas enxergam que o Ministério Público, ele sempre é acusação. O Ministério Público sempre acusa, o Ministério Público está sempre no ataque, digamos assim. E isso não é verdade. Na realidade, o Ministério Público, ele não tem essa função de acusar sempre, tá? O próprio nome já denuncia muito do que é a função do Ministério Público, né? O membro do MP, ele é o promotor de justiça. Perceba, o nome é promotor de justiça, não acusador, certo? Então ele tem que promover a justiça. E promover a justiça nem sempre é acusar, tá? Muitas vezes o promotor ele pode pedir a inocência do réu, tá? Se ele reconhecer que o réu é inocente, ele pode pedir, tá? E o Ministério Público ele sempre tem que ser imparcial. Muitas pessoas pensam que o Ministério Público ele sempre é acusação, então é aquela coisa meio, se eu quero acusar, eu vou acusar, não preciso ser imparcial. O Ministério Público tem que ser imparcial, tem que promover a justiça. Por isso que a dona Florinda e o Kiko não podem ser o promotor, eles não são imparciais, você entendeu? Eles não promoveriam a justiça, eles promoveriam uma acusação possivelmente infundada, certo? Ou irracional. O Ministério Público ele tem que ser imparcial, ele tem que promover a justiça, tá? Então, que fique claro isso, para permitir na visão popular, isso é um pouco deturpado. Bom, já na questão do juiz de direito, que é o professor Girafales, nós temos a suspeição, tá? E suspeição porque ele tem amizade íntima, e no caso até amorosa, com o Kiko e com a dona Florinda, tá? Tanto que foi ele que deu o gato pro Kiko, né? Então, é o que a gente vê no artigo 154, inciso 1, tá? Então, vamos dar uma olhada lá. Então, artigo 154, o juiz dar-se-á por suspeito e se não fizer poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. No caso, amigo íntimo, tá? Ele é amigo íntimo, claramente, e tem até um interesse amoroso na dona Florinda, tá? E ele é amigo íntimo do Kiko, fica claro, até porque ele trouxe o gato para ele em primeiro lugar, tá? Então, o professor Girafales também, ele é suspeito para atuar nesse caso. E como isso não foi levantado nem pelo Ministério Público nem pelo juiz, que a obrigação deles na realidade é reconhecer o impedimento ou suspeição, como eles não fizeram, e o advogado de defesa, o seu Madruga, também não apontou, o julgamento seguiu, tá? Só preciso apontar, só preciso deixar claro que isso é um pouco prejudicial, né? Porque esse julgamento pode ser anulado se for reconhecida a suspeição ou impedimento. A gente teve isso recentemente no caso do juiz Sérgio Moro, certo? Que foi anulado todo o processo porque ele foi reconhecido como um suspeito, tá?